Quarto livro do Pentateuco, um pouquinho antes de Deuteronômio. Quarto livro da Bíblia. Números, capítulo de número 13, vamos ler a partir do verso de número 17. E eu queria que você ficasse atento ao que o Senhor vai ministrar ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Achou? Diga amém. Veja se tem alguém perto de você que esqueceu a Bíblia, dá uma carona para essa pessoa. Diz assim na minha versão, Números 13, 17, enviou, pois Moisés, os homens a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi até o Neguebe e penetrai pelas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Se é um povo forte, se é um povo fraco, se são poucos, se são muitos. E qual é a terra em que habita, se boa terra, se terra ruim? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Verso 20. Também qual é a terra, se é terra fértil ou se é terra estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo em trazer do fruto dessa terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e também figos. Verso 27. Relataram então a Moisés e disseram, fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente é terra que mana leite e mel, e este aqui, olha, é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de gigantes, filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Palavra do Senhor. Amém? Deixa a tua Bíblia repousar aberta no seu colo. Vamos orar mais uma vez, fecha os seus olhos, respira fundo, curva a tua fronte. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque temos acesso a este manancial de águas vivas, que hão de dessedentar a sede da nossa alma, Pai. Eu creio que a tua palavra não volta vazia, e há um propósito, há um querer celestial estabelecido para este texto das Escrituras Sagradas. E eu quero crer que esse querer, esse propósito do Senhor vai se cumprir na vida de todos aqueles que estão dando ouvidos a esta palavra, Pai. Ninguém sairá da presença desta palavra da mesma forma que chegou. Sejam aqueles que estão ouvindo aqui dentro do templo, aqueles que estão ouvindo pelo telão, aqueles que estão ouvindo pela internet, ou aqueles que ouvirão através de um DVD, não importa. Esta palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Eu tenho certeza, ela é apta para discernir aquilo que vai no coração do homem, e ela é apta também para transformar radicalmente as nossas vidas. Portanto, Deus, nós cremos que esta palavra está pronta para ser entregue ao teu povo, e através do teu Espírito Santo, que já está passeando na igreja desde o início dos louvores, através do teu Espírito Santo, que já está curando vidas neste lugar, através do teu Espírito Santo, que já está dando conhecimento e sabedoria aos teus filhos, eu creio, ninguém vai sair desse lugar da mesma forma. Eu oro, Pai, agradecido, juntamente com a tua igreja, no nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Só para lembrar-nos um pouco, logo depois de terem sido libertos do cativeiro do Egito, Moisés e o seu povo caminham em direção à terra de Canaã. Mas logo nos primeiros meses,
passando ali alguns lugares, Refidim, Mara, eles chegam próximos a Jericó, que era a primeira cidade a ser conquistada. Imagina, em poucos, talvez meses, eles tenham chegado na terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então, Moisés, como líder, quero crer, instruído por Deus, ele levanta um príncipe de cada uma das 12 tribos de Hebreus, e envia esses homens para espiar a terra. Esses homens têm uma missão de se esgueirar pelas montanhas do Negueb, chegar até o vale de Escol, era o vale onde tinha a planície de plantio desse povo, e de lá colher alguns frutos e trazer para que o líder pudesse endossar esta terra. Porque, queridos, escute, Canaã era um nome que não existia ainda. O nome da terra era Jericó, a outra era Ai, e a outra era isso, aquilo, e assim por diante. Então não existia um lugar assim, olha, Pedro, eu vou te dar uma terra como se fosse Vila Velha. Não tinha. A terra de Canaã era uma terra prometida. Então eles precisavam saber se realmente aquela terra de Jericó ali era a terra prometida. E para isso, eles precisavam dos frutos da terra, que era o tesouro que a terra tinha. Então esses homens vão, e durante 40 dias, eles se esgueiram por lá, observando tudo e voltam. Quando eles voltam, eles trazem um cacho de uvas, cujo um homem sozinho não conseguia carregar. Era um cacho tremendo, era uma rama enorme, eu quero crer, com uvas enormes. E eles trazem também figos, eles também trazem romã, que eram frutos muito importantes naquela época. Então eles trazem para o líder, e quero crer, aqueles homens chegando depois de 40 dias, uma grande reunião na praça central ali do lugar onde eles estavam acampados, todo o povo em volta. Moisés deve subir no lugar mais alto, chamar aqueles 12 homens, vamos dar o relatório. E eles começam dando o relatório, olha, verdadeiramente a terra é demais. E eu quero crer, irmão, aquele povo que esperava com muito anseio, depois de centenas de anos no cativeiro, e agora já caminhando no deserto, esperando o dia em que eles entrariam na promessa, quero crer, aquele povo, cada vez que os homens mostravam uma fruta, eles vibravam, eles bradavam de alegria, a nossa vitória chegou, Canaã está ali, realmente essa terra é a terra da promessa. E aí traziam outro fruto, olha o tamanho da romã, olha o tamanho da uva, olha o tamanho desse cajá. E todo mundo, meu Deus, que maravilha, Deus, tu é fiel, o dia chegou, a hora chegou, glória a Deus, sapatinho, língua estranha, foi um retretré lá naquela tribo. Mas de repente, um daqueles 12 se levanta e começa a dar uma outra parte do relatório. Olha, gente, a terra realmente é boa, mas tem impedimentos, tem problemas. É uma terra fortificada, não é um arraial. Não dá para chegar e tomar. Tem muro de 9 metros de altura. É um lugar, uma fortaleza cheia de soldados por cima. E mais, os soldados que estavam de plantão eram como os filhos de Anak. E Anak eram os descendentes de Golias. Então eles estavam dizendo que os soldados que tinham lá eram enormes. Eram homens fortíssimos. E o povo hebreu, querido, por natureza, é um povo de estatura mediana. É um povo pequeno. É um povo da geração de Davi, então você imagina. Tudo brasileirinho mesmo, aqueles lá do Nordeste, não tem? Tudo pequenininho, cabecinha grande, joelho maior. Bênção. Então não é um povo de estatura como os alemães, sabe? É um povo pequeno. Assim também eram os hebreus. E eles começam então a falar, gente, é muito difícil, olha. Aí um levantava e dizia, olha, eu acho que não dá pra gente ir, não. O outro falou, eu também não vou, eu tenho medo, tenho filho aqui, cara, olha, minha esposa está grávida, olha, não, eu tenho medo, a gente não tem arma como eles têm, como é que a gente vai escalar a montanha, como é que a muralha? E eles começaram ali a confabular diante do povo, e a Bíblia diz que houve um grande alvoroço. Um grande alvoroço, o povo começou a murmurar, meu Deus, então se a gente não pode, para que a gente veio para cá? Se a gente não vai conseguir tomar nem a primeira cidade, para que Moisés tirou a gente do Egito? Será que não tinha cova suficiente naquele lugar? Será que o cemitério de Santo Inês nem cabia todo mundo lá? E a gente está aqui agora para morrer nesse lugar, fazer um grande cemitério ao ar livre? Começaram a murmurar, começaram a querer pegar pedra para jogar em Moisés. Moisés, tu é culpado, você devia ter deixado a gente lá como escravo, eu gostava de chibatada.
menos lá tinha tempero, tinha cebola, tinha churrasco. E começaram a murmurar, irmão, o negócio foi feio. A celeuma foi grande. E lá do céu, querido, eu quero crer. Ok? Vou conjecturar Deus. O que esses caras estão falando? O que esses caras estão fazendo? Eles se esqueceram de onde eu tirei eles, não tem nem 3 meses. Meu Deus, eu operei sinais de maravilhas no Egito, foram 10 grandes sinais. O povo ficou de boca aberta. Eu mudei o coração de Faraó. Eu fiz o mar vermelho se abrir, eles passaram. Eu afoguei todo o exército de Faraó. Eu fiz a água sair de uma pedra. Eu enviei comida do céu. E esse povo está reclamando. Eu quero crer que Deus ficou indignado no céu. Mas aí se levantam no meio daqueles 12. Josué aí. Eles se levantam, não gente, não, olha só, tudo bem, realmente lá tem gente grande, realmente tem muralha, mas Deus é conosco, Deus prometeu, vamos lá, vamos atacar, e eu não estou aceitando esse relatório de vocês não. Aí eu olhava para um, olhava para outro, não cara, nós fomos lá para olhar se a terra era boa, a terra é boa, vamos tomar, gente, Deus prometeu, vamos lá, e Josué e Caleb ali, vamos lá, nós dois, vamos, e Moisés lá parado, meu Deus, o que eu vou fazer? E a maioria foi subvertida. A maioria preferiu não arriscar a tomar posse da terra prometida. A maioria que queria muito a bênção, declinou da bênção. A maioria que estava orando, que estava rezando, a maioria que estava cansada esperando a bênção, agora eles abrem mão da bênção, porque tem medo de enfrentar desafios, porque tem medo de enfrentar os gigantes, porque tem medo de enfrentar obstáculos. E eles resolvem não ir. Eles resolvem ficar por ali mesmo, peregrinando. Eles resolvem ficar armando tendas em locais onde havia um pouco de água, e quando a água acabava, eles mudavam para outro lugar. Aí tinha um lugar lá que dava para plantar umas coisinhas, plantava, não dava, botava em outro lugar. Ficaram peregrinando, e essa peregrinação durou 40 dias. 40 meses. 40 o quê? 40 anos de atraso. 40 anos de atraso. E o pior, escute isso, querido. E essa é uma palavra para você que tem uma promessa de Deus. Preste atenção. Quando você abre mão da promessa de Deus, você não perde só a promessa, você ganha o juízo de Deus. Porque Deus não aceita quando Ele é rejeitado. Ele é soberano, Ele é Deus poderoso nos céus e na terra. Quando Deus promete alguma coisa para você, querido, Ele vai fazer de tudo, até o impossível, para que isso ocorra na sua vida. Mas quando você vira as costas e murmura, você traz indignação ao coração de Deus. Sabe o que Deus falou com Moisés? Moisés, sai da frente. Sai da frente que eu vou passar o cerol em todo mundo. Eu vou acabar com esse povo. E aí Moisés, não faz isso não, Senhor. Faz isso não, por mim. Esse povo não sabe o que está falando, está murmurando. E Deus lá do alto, não, sai Moisés, sai que eu vou queimar todo mundo, eu não aguento esse povo murmurador. Mas Senhor, Ele é o povo que o Senhor fez promessa. Senhor, Ele é o povo que o Senhor escolheu. Sim, eu escolhi, mas eu não estou aguentando essa murmuração, Moisés. Sai da frente que eu vou passar essa raiva neles. Mas aí Moisés intercedeu muito. Muito, irmãos. Leia em casa, você vai ver. O quanto Moisés se colocou, ele falou assim, então mata a mim também. Tu me mata, se é para matar todo mundo, me mata também. Moisés intercedeu junto àqueles homens. E aí Deus falou, tudo bem, não vou matar não mais. Ninguém vai ver a promessa que eu fiz. Milhões de pessoas, jovens, adultos, anciãos. A palavra de Deus foi muito dura, o juízo de Deus foi terrível. Não vou matar não. Mas eles não quiseram a promessa hoje, não vão ter nunca mais. Somente vou abrir exceção para Josué e Caleb. E eu quero crer, querido, escute isso. Eu quero crer que Moisés também não entrou na terra prometida, porque se omitiu na hora da decisão. Porque Moisés também era povo, apesar de ser líder.
quando eu abro mão, querido, do que Deus separou para mim, eu estou perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado. Mas eu ainda corro o risco de atrair o juízo de Deus sobre a minha vida. Mas de todos, Caleb foi o que impetuosamente enfrentou essa situação. Escute, e quase foi morto. Porque se levantou em favor da causa de Deus. Porque queria, e ele ia fazer qualquer coisa para tomar aquela terra. Mas quando Moisés disse, não, Josué, não, Caleb, ele abaixou a sua cabeça e recebeu essa direção do seu líder e obedeceu. Agora eu pergunto a você, foi fácil obedecer? Sim ou não? Mas nós conhecemos a história. Josué, você quer ler comigo? Como é que termina essa história? Depois dos 40 anos. É só você avançar no próximo número aí. Depois de Deuteronômio. Passa Deuteronômio e você vai encontrar Josué capítulo 14. Só para você lembrar como é que é o final dessa história. Capítulo 14, verso 7. Se passaram 40 anos, e agora, Josué já conquistou as cidades, ok? Josué como líder já conquistou as cidades, e ele vai começar o processo de distribuição de terras. Ele vai começar a formar as tribos, cartorialmente, que até então as tribos só existiam como promessa, ninguém tinha terra, agora não, ele vai dar um pedaço de terra para cada um. E aí diz, o capítulo 14, verso 7, é a palavra de Caleb. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a Escol, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, Caleb, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, viu, Josué? Como disse a você no início, 45 anos são passados desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora é a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou, aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquis, e grandes e fortes cidades. Olhe para mim, por favor. Passados 40 anos, 45 anos. Caleb tinha 40, agora está com 80 aí. Está na hora de Josué distribuir a terra. E ele levanta a sua mão, pede a palavra. Imagina, agora uma outra reunião. E aí, o ancião da cabeça branca já levanta a mão. Posso falar? Pode. Eu quero lembrar a você, Josué, porque é interessante. Não havia nenhuma testemunha mais, todos tinham só Josué. Então ele dirige a palavra para Josué. Josué, eles não sabem não. Eles são novos. Mas você lembra que quando a gente estava lá no deserto, e eu e você tivemos lá em Cades Barneia, lá no Vale de Escol, quando nós voltamos, Moisés falou que cada um ia receber uma parte dessa herança. E eu quero crer, né? Josué disse, eu lembro sim. Eu falei, então me dá. E a Bíblia diz que ele possuiu a terra, ele conquistou a terra. Meu irmão, eu quero falar hoje sobre as características de um conquistador.
Porque eu tenho certeza que tem áreas da sua vida que existem pendências. E talvez o tempo tenha passado e você tenha desistido de conquistar o seu vale de Escol. O lugar onde mana leite e mel, o lugar da promessa, o lugar da conquista, o lugar em que Deus reservou para você. Mas eu quero aprender um pouquinho com esse homem. Alguns princípios, algumas lições que esse conquistador nos deixa. Porque quando ele diz para Josué, Josué, eu estou aqui para receber o que é meu. E ele começa a narrar o que aconteceu, ele deixa registrado para nós. Lições valiosas para conquistarmos promessas. Quantos têm promessa do Senhor, levante sua mão direita. Diga assim, graças a Deus. Eu tenho grandes promessas de Deus para a minha vida. Diga, existe um vale de Escol, uma terra que emana leite e mel, que o Senhor separou para mim. Diga, eu não vou abrir mão de forma alguma. Passe o tempo que passar, eu vou tomar posse da minha herança. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Lições de um conquistador. Primeira lição. Extraordinário. Saltou os meus olhos hoje. Por que ou como Caleb conseguiu manter, querido, essa firmeza durante 40 anos? Qual foi a técnica que ele usou? Que exercício ele praticou mental para perseverar durante 4 décadas e meia? Sabe, eu vejo que muitas vezes a gente desiste tão fácil. Ele esperou 45 anos. O que ele fez, pastor? Mas como? Como é que eu faria isso hoje? A primeira coisa que eu vejo, está no primeiro verso que nós lemos aí, no verso 7. É quando ele toma a palavra e ele faz menção a um período passado, 45 anos antes, ou seja, ele guardou as imagens do vale de Escol no seu coração. Quando Moisés disse para eles, vocês vão receber o lugar que vocês pisarem. Ele estava com 40 anos, ele pegou essas imagens dessa uva gigante, desses frutos, dessa terra fértil, sabe? Dessa terra bendita e abençoada. Ele fotografou aquilo com seus olhos e ele impregnou a sua alma da promessa. Ele se encharcou dos sonhos de Deus. Porque Canaã não é sonho de homens, querido. O sonho dos homens era ser libertos. Mas o sonho de Deus incluía também dar a esses libertos uma terra que mana leite e mel. Então Canaã não é sonho de homem, é sonho de Deus. E eu tenho certeza, querido, que Deus tem sonhos com a sua vida. Deus tem projetos que ainda não se exercitaram, não aconteceram ainda na sua vida. E você fica imaginando, mas passou muito tempo, eu acho que esse sonho era meu. Não! Os sonhos de Deus não podem acabar. Se Deus sonhou com uma família abençoada para você, querido, este sonho ainda arde no coração de Deus. Se Deus sonhou para você uma empresa estável, um emprego abençoado, isso ainda pulsa no coração de Deus. O problema é que eu e você não guardamos a promessa no lugar certo. Na hora que Deus promete, a gente fica feliz. Deus falou comigo, aleluia. Falou que eu ia ser profeta. Falou que eu ia ser usado. Falou que eu ia abençoar minha casa. Falou que eu ia ter dom de cura. Falou que eu ia pregar a palavra poderosamente. Deus prometeu que eu ia ser um cantor, um levita. Deus prometeu que eu ia ser um compositor. Deus falou que eu ia ser um ministro. Deus fez isso. E aí na hora da promessa, querido, a gente se empolga com a promessa, mas não guarda a promessa.
Quando Josué olhava aquelas uvas, se fosse hoje, ele pegaria o iPhone dele. Dá licença aqui, só um pouco. Oh, aleluia. Ai, guardei essa aqui. Mais outra. Olha uma romã. Ai, que romãzona. Ai, meu Deus. Aquela campina. Dá licença. Ei, dá licença, eu tiro a foto da campina. A gente faz, né? Ele registrou aquelas imagens no coração dele, no iPhone da sua alma. Se passou 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40 anos, ninguém mais nem lembrava que lá tinha uva. Mas ele pegou o iPhone da alma dele, já com vidro quebrado. E ele falou assim: peraí. Josué, faz favor, dá uma olhada aqui. Ó. Olha essa romã. Olha, ele sou eu. Lembra? Sou eu, estou um pouco mais velho, mas olha. Ei, a gente registra tanta porcaria. A gente guarda tanta. Pastor, uma pessoa que me fez mal na minha família, eu lembro bem. Seu rei tardado. Por que você guarda o lixo ao invés de guardar a promessa? Por quê? Sabe, eu quero crer que aqueles outros 10 estavam também com seus iPhones. E aí os outros 10 aqui no grupo de cá. Caleb e Josué do lado de cá. Olha essa romã. Vai, pega a romã na mão. Morde a romã que eu vou tirar você mordendo. Vai. E do lado de cá os outros 10. Olha, peraí. Aquele gigante. Nossa, a cabeçona dele. Olha o tamanho da lança desse gigante, meu Deus. Olha a muralha. Olha, filma. Eles, sabe, aqueles 10, eles guardavam bem os obstáculos, os impedimentos, os problemas, os gigantes, as muralhas. Mas homens conquistadores abrem espaço na sua alma para guardar imagens da promessa. Homens que querem conquistar a terra prometida não ficam guardando lixo na sua alma. Eu quero, em nome de Jesus, querido, que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito faz a gente lembrar. Ele faz lembrar. Eu quero que o Espírito te ajude, querido, a lembrar no momento em que você recebeu essa promessa. Eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu não quero que você traga à memória as pessoas que você odiou, as pessoas que foram infiéis contigo, as pessoas que te humilharam, as pessoas que te traíram. Querido, isso não me interessa. Isso é gigante, isso é Jericó. Eu estou mais interessado no meu escol, é na minha uva, é na minha bênção, é na minha promessa. Mas a gente vive refém de pensamentos emancipatórios negativos. Aí para. O cara já acorda de manhã. Hoje vai acontecer alguma coisa errada comigo. Eu lembro que aconteceu, foi num dia de chuva, foi num dia de sol, foi num dia de vento. E ele sempre está fazendo um monte de link no seu subconsciente de desgraça que ele viveu. Então a gente anda em pânico, a gente anda amedrontado, a gente anda como aqueles homens que chegaram lá dizendo: João Moisés, os caras eram tão grandes. E olha, eu vi quando um grandão olhou para mim. Ele olhou para mim e viu um gafanhoto. E eu olhei para mim mesmo, a imagem, eu inverti a minha câmera do iPhone, quando eu olhei para mim mesmo, eu vi um gafanhoto. Eles são muito fortes. Eu sou um grilo. Quantos grilos temos aqui essa noite? Cri. Pergunta para quem está do teu lado, e você faz cri-cri? A unção do grilo tem
impedido que homens e mulheres de Deus tomem posse da promessa para hoje. Olha só, Deus está falando de forma direta com você. Presta atenção, imagina que a sua vida é um HD de computador. Vai lá, olha só, no computador que a gente usa tem um negócio chamado lixeira, sim ou não? Quando você mata alguma coisa e vai para a lixeira, continua ocupando espaço no seu HD, sim ou não? Sim. Eu quero crer, irmão, que talvez Deus esteja querendo gravar uma bênção no seu HD, mas está falando assim, espaço insuficiente em HD. Aí você fala, mas como? Eu não tenho nada. Dá uma olhada na lixeira. Você precisa hoje esvaziar a sua lixeira emocional. Mas pastor, você não sabe o que meu marido fez comigo, você não sabe o que a minha esposa fez comigo, você não sabe o que o meu filho fez comigo. Vai adiantar manter na lixeira? Porque de vez em quando tu vai lá na lixeira e olha. Doeu tanto naquele dia. Irmão, não dói mais. Não dói mais. Porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A sua mente quer tomar conta de você e dizer que está doendo. E você começa a sofrer, não pelo que está acontecendo, mas pelo que aconteceu, querido, escute. Nós não somos tocados pelo nosso passado. O passado não pode tocar em nós. Não pode. Então, como eu posso sofrer tanto por algo que já passou? É porque eu não estou deixando Deus limpar o meu coração. Nessa noite, em nome santo de Jesus, deleta as imagens das muralhas que você enfrentou. Sabe por quê, querido? Bem ou mal, você está aqui hoje vivo. Deus cuidou de você. E o mesmo Deus que te trouxe aqui é o Deus que te leva até Canaã. Mas e se Ele amanhã não levar? Deus não deixa a obra pela metade. Ele começou, Ele vai terminar. Você é uma obra de Deus. Você vai completar a tua carreira, meu irmão. A coroa da vitória está separada para você. Pastor, mas eu errei tanto no passado. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo gigantes. Gigantes intransponíveis. Então, em nome de Jesus, volta no vale de Escol. Volta no dia da promessa. A Bíblia diz, volta ao lugar onde você caiu. Preste atenção, Deus está falando contigo. Volta. Mas pastor, não posso voltar fisicamente, não. Mas essa mesma mente sua, que fica te levando para o lixo e te perturbando, ela também, na autoridade do nome de Jesus, ela vai te levar lá no vale de Escol. Vai te levar no lugar da promessa. E você vai fotografar o cacho de uva. Pastor, não consigo. Como não? Pode. Você tem o Espírito Santo de Deus. Diga, eu preciso guardar imagem do meu Escol. Qual foi o Escol que Deus te prometeu? Para cada um tem uma fruta. Para cada um tem um ministério. Para cada um tem um mistério. Mas uma coisa eu sei, Deus prometeu para aquele 1 milhão de pessoas que haveria bênção para todos. Só 2 fotografaram a bênção. Milhões fotografaram as muralhas e os gigantes. Diga, conquistadores, não ficam olhando para as muralhas e para os gigantes. Diga, conquistadores, estão interessados na promessa. Aplauda o Senhor por isso, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pode olhar para quem está do teu lado, tocar no ombro dessa pessoa e falar que já está melhorando, hein? Você já está melhorando, hein? A segunda coisa, querido, que um conquistador precisa fazer, preste atenção, olhe para mim, por favor.
Quando Moisés mandou Josué, Calebe e os outros 10, a Bíblia diz que eles eram príncipes. Então vamos trazer para o ramo de hoje. Se era numa empresa, ele era um gerente. Se era na escola, ele era um professor. Se é aqui na igreja, ele era um obreiro, um cooperador. Uma pessoa da prateleira de cima, uma pessoa de confiança de Moisés. Presta atenção. Presta atenção. Quem é que estava certo, irmãos? Calebe e Josué ou os outros 10? Na sua opinião, quem estava certo? Calebe e Josué ou os outros 10? Isso é claro para você. Quem estava certo, segundo a Bíblia, era Calebe e Josué. Sim ou não? Então eles chegam com um relatório. São 2 relatórios distintos. Um relatório assinado por 10 pessoas, príncipes, dizendo não vamos. E outro relatório assinado por 2, Josué e Calebe, dizendo vamos. Qual que foi aprovado? O negativo, sim ou não? Então naquele momento, Calebe e Josué, que estavam com a razão, que tinham intimidade com Deus, que sabiam do propósito de Deus, que estavam com vida de oração, que tinham a convicção de que aquilo seria bom para eles, preste atenção nisso. Esses 2 foram contrariados em detrimento dos outros 10, sim ou não? Pois bem. Então, beleza, vocês não querem ir? O que Calebe e Josué fizeram? Fizeram um motim. Pediram demissão. Ficaram no canto de beicinho murmurando. Eu vou para outra tribo. Aqui não dá para ficar não. Amalequitas, aí vou eu. Foi isso que eles fizeram? Diga, eles continuaram servindo, mesmo contrariados. Quer ser um conquistador? Princípio da obediência. Sabe qual é o nosso problema? A gente só obedece aquilo que está de acordo com a nossa vontade. Me contrariou, não obedeço. É por isso que ainda tem crente que não declara imposto de renda. É um monte. Tem um monte de contador aqui que poderia provar isso. Um monte. Por quê? Não concordo, pastor. Eu também não. Eu vou dizer para você, também não concordo com essa tributação que a gente paga. Mas mesmo não concordando, eu obedeço. Porque eu sou conquistador. E o conquistador não é seletivo na sua obediência. O conquistador obedece a sua liderança porque ele sabe que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que vela pela sua vida. E o conquistador sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo isso? Eu quero crer, querido, que no outro dia, imagina, acordaram de manhã, e aí os outros 10 assim, e aí Josué, e aí Calebe? Idiotas, queriam ir, perderam, a gente vai ficar. E vou te falar uma coisa, hein? Aqui nós já fizemos uma distribuição entre nós aqui, você vai ficar com aquela pedra lá, ó. Você vai morar na pedra igual uma cabra montanhesa. E aí Josué e Calebe o que fizeram? Obedeceram durante um tempo, né? Porque depois, pastor, aí também não, hein? Estou obedecendo já tem um mês. Aí não, pastor, estou sendo contrariado. Não admito. Eu tenho minhas convicções. Eu tenho meu Deus. Cada um tem o seu Deus. Tem um Deus que é um unicórnio, outro tem um Deus que tem 3 olhos, tem outro Deus que está vestido de Papai Noel, bom velhinho. Tem vários tipos de deuses, né? Porque a gente começa a criar deuses segundo as nossas convicções. Só que se escuta, Deus não levanta líder. Deus não levanta líder nessa terra para ser questionado. Não escute. Ou você se submete, ou você não se submete. Se você tem um patrão, que é um péssimo patrão, você tem 2 opções. Ou você continua servindo com uma alegria, sabendo que o Senhor é que guarda a tua casa, e é o Senhor que edifica a tua vida. Ou você vai lá e fala assim, tchau, vou procurar outro emprego. O nosso problema é que a gente quer simplesmente uma obediência segundo os princípios que eu julgo que é verdadeiro ou falso. Meu irmão, se tinha alguém errado nessa história, era Moisés e os outros 10. Quem estava certo é Josué e Calebe. Mas o que eu vejo aqui, querido, são 2 homens que passaram os próximos 40 anos
andando pelo deserto, e eu quero crer, toda vez que eles dobravam o joelho, eles oravam assim: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por causa desses endemoniados. Já era para a gente estar lá, olha, comendo aquela uva doce, eu estou aqui agora nesse deserto, um calor terrível. Eu quero crer, querido, que o coração de Josué e Caleb não era aquele coração imbecil que fica lá, que legal, vou morrer aqui, não. Eles eram homens de palavra, só que tem um detalhe, havia uma liderança estabelecida, e mesmo que eles não concordassem, eles se submeteram. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes, sim ou não? Qual a Bíblia que está escrita para você fazer chacota com o seu governante? Qual é a Bíblia que está escrita para você fazer stand-up, gospel com o seu governante? Fala para mim. Se você encontrar uma Bíblia na linguagem de hoje, talvez a linguagem de hoje seja do século 21, que diga assim: pegue, quando o seu governante fizer uma besteira, faz um stand-up, coloca um dente grande nele, faz um dente de Ronaldinho Gaúcho nele. Coloca uma orelha de Mogli da floresta no presidente. Coloca uma juba de não sei o que na presidente. Não tem escrito isso não, meu irmão. A Bíblia que eu sirvo diz o seguinte: você acredita, não acredita? É o presidente, é o líder, é o prefeito, é o governador. Se submete, ainda ora pela vida deles. Você está entendendo? Diga amém. Ou a gente vai ter que adaptar o evangelho para o século 21, porque os nossos políticos são, em grande maioria, corruptos. Nós não vamos adaptar a Bíblia, não. Nós vamos nos adaptar a ela, sim ou não? Você está entendendo? Diga amém. Meu irmão, se o seu pai, se a sua mãe não são do jeito que você imaginava, eles são pai e mãe, e a Bíblia diz você honrar. Pastor, eu não obedeço meu pai porque ele bebe. Rapaz, eu também já bebi, e muito. E se meus filhos não me obedecessem? Eu podia chegar em casa trollado. Falava uma vez, só princípio de obediência, irmão. E porque foram obedientes, tem um pai abençoado hoje. Querido, se você tem um pai, uma mãe, um irmão, alguém que está sobre a sua vida, que não é o que você queria, você não tem que bater de frente, não, você tem que dobrar o teu joelho e orar. Porque Deus modifica o quadro. Você está entendendo? Diga amém. Você quer conquistar a promessa que Deus fez na sua vida? Então obedeça. Cutuca teu vizinho e fala com ele aí, seja obediente. E obedeça fazendo bem feito, hein? Estou obedecendo, mas estou fazendo tudo mal feito. Porque... Tem isso também, né? O chefe mandou, ele não quer ir. Vai, não quer. Vem trabalhar no sábado. Não, sábado não trabalho. Vem trabalhar no sábado, vou te mandar embora. Ele vai. Aí morcega. Aí fica atrás do computador jogando paciência. Aí quando o chefe chega, ele é alt-tab. Aí está lá o sistema da empresa. Aí quando o chefe vira, ele paciência. Eu fui. Sou obediente. Não, isso não é obediência não, isso é burrice. Você tem que ser obediência dando sempre o seu melhor. Fala para quem está do teu lado, dê sempre o seu melhor. Terceiro princípio. Para conquistar a promessa tem que ser paciente. Ah, irmão, esse é um princípio tão difícil nessa era de corre-corre, hein? Presta atenção. Nessa era que nós estamos vivendo, em que tudo tem que ser rápido demais. Você encomenda alguma coisa lá pela internet, passou 3 dias, você está reclamando. Há pouco tempo atrás, chegava com 15 dias, a gente ficava muito feliz. Você é o mesmo homem que o seu avô foi, que o seu bisavô foi. Ele esperava, você não pode esperar. Antigamente, para você trocar de canal, você tinha que levantar do sofá, geralmente é aquele sofá com buraco, com aquele curvinho preto rasgado, aparecendo as espumas, com uma coxa de chinil horrorosa estampada em cima para cobrir o buraco. Eu sei, lá em casa tinha um desse. Você sentava ali naquele buraco, aí estava dando propaganda, ou entrava um programa que você não queria, você tinha que levantar, caminhar, pelo menos 4, 5 metros, porque antigamente as salas eram grandes, agora a sala fica aqui, já a televisão está encostada já assim. Você andava 3, 4 metros, ia lá e fazia assim, ó, clic, 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 clic.
Pá, 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 pá. Mexia no bombril que estava pendurado na antena. Aí quando você voltava e sentava, ela fazia assim, ó. Aí tinha um botãozinho que eu esqueci o nome dele agora. Que era um botãozinho que você rodava para botar o negócio no prumo de novo. E detalhe, você tinha 3 canais. 3 canais. Agora você tem 180 canais. Um controle que você não precisa nem de se mexer. Quase que mexe até a televisão. E você fica... 179, 180, voltou, não tem nada que presta nessa televisão. Você está reclamando? Essa ansiedade está batendo o coração do homem, querido. Preste atenção. Conquistadores esperam o tempo de Deus. Conquistadores são pacientes. Conquistadores entregam suas ansiedades no altar da graça de Deus, com ações e súplicas, mas sempre com ações de graça. Conquistadores sabem esperar, querido, porque a paciência do nobre leva ele à promessa. Tem um ditado popular que diz que o apressado come cru e passa mal. Isso é uma grande verdade. Deus está falando para você essa noite. Ainda não chegou a hora, espera. Mas pastor, eu poderia receber essa bênção. Estava na minha mão, estava próximo de Josué e Caleb também. Moisés não quis, eles submeteram. Esperaram 40 anos, querido, mas entraram na promessa. Do que adianta você entrar na promessa precipitadamente? A Bíblia diz que até a herança precipitada é problema para mim e para você. Você se lembra do filho pródigo? Pai, dá-me a herança, ele deu. Foi bênção ou foi maldição? Foi uma desgraça na vida daquele homem. Então escute, até a herança de Deus para você tem hora certa para chegar. Não se precipite. Fala para quem está do teu lado, espera mais um pouco. Guarda a tua ansiedade, meu irmão. Meu Deus. Tem gente que desiste. Meu Deus, eu vejo assim, olha. Tem gente que não persevera nem um pouquinho. Meu Deus, eu não entendo. Pastor, vou fazer um concurso público. Eu sempre falo, ó, tem que estudar muito. Hein? 6 meses, fez o primeiro prova, ficou reprovado, desisti. Vou fazer mais não. Só fiz uma prova e já desistiu? Tem gente que já está fazendo a 10ª prova e está perseverando, uma hora vai entrar e vai ser abençoado. Querido, se você não aprender a perseverar, você nunca vai chegar em Canaã, nunca vai ter o teu escol. Preste atenção. Para de querer as coisas fora do tempo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as. Se há um tempo para todas as coisas, bênção está dentro desse escopo. Até a bênção tem tempo para chegar. Preste atenção nisso. Até a bênção tem tempo para chegar. Você plantou uma mangueira hoje, você vai comer do fruto amanhã? Depois de amanhã? Daqui 1 mês? Daqui 1 ano? Se for de enxerto, daqui 2. Sim ou não? Sim ou não? Então diga, fruta boa. Tem tempo para chegar. Fala para 2 ou 3, espera mais um pouco. Sua vitória está chegando. No verso 11 tem uma coisa tremenda, é o 4º princípio que eu anotei. Eu acho muito legal ver um homem de 85 anos dizendo para um monte de jovens, preste atenção, porque se todos morreram, ele era o mais velho, sim ou não? Ou você acha que alguém já saiu com alguma idade do ventre? Ele era o mais velho, sim ou não? Se todos morreram, ele era o mais velho. E agora esse velho, esse ancião da tribo, já com 85 anos de idade, pede a palavra e diz, eu tenho hoje vigor para subir e derrotar os anaquis. Aquele mesmo vigor que eu tinha 45 anos de idade, querido, eu ainda tenho, mas escute, isso não era uma verdade física, era uma verdade espiritual. Porque Caleb envelheceu. Talvez Caleb nessa idade já usava muleta. Talvez nessa idade Caleb já não tinha nem dente mais.
Caleb, nessa idade, provavelmente era cheio de artrite, de artrose. Era um ancião que não contava com a tecnologia que nós temos hoje, meu irmão. Era sol escaldante no Kengo todo dia. Então eu quero crer que Josué e Caleb não eram fisiculturistas. Eram homens debilitados. Não por enfermidade, mas pela idade, sim ou não? E esse homem me levanta no meio daquele monte de jovenzinho e fala assim: me dá aquela terra lá de cima. Mas, seu Caleb, eu já estive lá semana passada. Eu não sei, o senhor não está sabendo não, mas está cheio de gigante lá. Ele fala: meu filho, a mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha a sua idade, com 40 anos, eu tenho hoje. Eu entro, eu saio, eu desaposso, eu possuo, eu tomo posse, porque Deus vai comigo. E eu vejo tanta gente hoje sem vigor para lutar. Diga: terra boa já tem poceiro. Meu irmão, manguezal, charco, é sempre o último lugar que o pessoal quer invadir, sim ou não? Agora a Campina é o primeiro lugar que o pessoal invade. Então escute, terra boa já tem dono, já tem poceiro. O que eu quero dizer com isso? Se Deus prometeu algo bom para você, significa que você vai ter que ter trabalho para remover os poceiros, porque dono mesmo é você. Então preste atenção, para remover poceiro, tem que ter batalha. Não existe promessa sem desafio, escute isso, não existe promessa sem desafio. E vou te dizer mais uma coisa: quanto maior a promessa, maior o desafio. Nós estamos tentando comprar um terreno há mais de anos, sim ou não? Pastor, por que está tão difícil? Porque eu não quero um lote. Eu não quero um terreno lá em Guarapari, Amarelos. Eu quero um terreno aqui perto, eu quero um terreno grande, de 10 mil metros. Aí é difícil, pastor. É. Porque a bênção é grande, então tem desafios, a luta é maior, você está entendendo isso? Se fosse para a gente comprar um lotezinho, meu irmão já tinha comprado há muito tempo. Já estava construindo. Mas eu quero comprar um terreno grande. Eu não quero mais importunar a comunidade com carro. Eu não quero ficar passando aqui, placa tal, no meio do culto. E quando o abençoado está distraído, o vizinho vem já espumando, com razão. O cara quer entrar dentro de casa e não consegue fazer a manobra, porque tem um carrinho ali na beirada. E aí a gente fica aqui, carro tal, não aparece. Aí vem um papelzinho para o pastor. Aí eu estou aqui, Deus vai dar vitória. Corsa, placa 35. Irmão, difícil você voltar para a razão de novo. Então, terrenos bons já tem poceiros, mas os donos estão aqui dentro. Emprego bom, já tem alguém ocupando, sim ou não? Mas ele está lá como poceiro. Quem tem a certidão registrada no cartório do céu é você, meu irmão. Então escute, não tenha medo de enfrentar desafios. Não tenha medo de enfrentar poceiros, dê o seu melhor. Vá com disposição, querido, você precisa ter disposição. Nós estamos vivendo a era dos preguiçosos. É uma geração preguiçosa. Você tem dois extremos. Você tem aqueles jovens que não fazem exercício algum, senão com a ponta dos dedos. E você tem os outros que vivem em academia. São os dois extremos. Ei, querido, preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo em que as pessoas vão, vamos fazer isso, vamos, mas tem que pegar um ônibus. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, olha, mas a gente vai ter que ficar em pé numa fila. Eu vi aqui hoje, irmão. Na hora que acabou o culto, tinha gente falando assim, eu vou almoçar aqui, quando olhou a fila, meu irmão, comida boa também tem fila para poder pegar. E aqui a comida é boa, amém? Quantos comeram aqui, diga amém. Comida é boa. Então eu quero dizer o seguinte, terra boa já está ocupada, mas os verdadeiros donos somos nós. Porque Deus fiou os céus e a terra para nós, querido. Você está entendendo? Diga amém.
Então fala para o teu vizinho, não tenha medo de desafios. Toma posse, em nome de Jesus. Aleluia. No verso 12 ele diz assim, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Preste atenção, olhe para mim. Conquistadores são ousados. Irmão, você pedir a palavra para dizer assim, olha só, eu tenho uma promessa de Deus, e eu não abro mão dela. Tudo bem, Caleb, vamos te dar aquela pedra. Não. Eu aceitei ficar na pedra enquanto a promessa não estava sendo cumprida. Já que hoje estamos dividindo aqui Canaã, eu quero o melhor. Não quero vale, eu quero monte. Preste atenção. Eu percebo muitas vezes que tem cristão que vai na hora da entrevista, ou manda um currículo, e aí está assim, pretensão salarial. Embaixo, qualquer coisa. Embaixo, a fotografia, sabe o que é? Um grilo. É um gafanhoto. Porque esse abençoado não sabe o valor que ele tem. Pastor, mas tem um cara lá que está fazendo prova comigo, e ele tem mais currículo do que eu, mas ele tem Deus. Não, então rapaz, você que é profeta nessa nação. Essa empresa vai prosperar, não é quando vier uma pessoa mais técnica não. Essa empresa vai prosperar quando tiver um crente lá dentro, meu irmão. E talvez Deus está levantando você para fazer a diferença lá no seu trabalho, abençoando aquele patrão, abençoando aquele negócio, aqueles fornecedores, aqueles clientes. Irmão, a sua oração tem poder, muito pode a oração do justo. Pretensão salarial, qualquer coisa. Se eu estou com o seu currículo na mão, fazendo uma entrevista lá para o meu trabalho, lá para a minha empresa, e eu vejo isso, esse é o primeiro que eu jogo no lixo. Porque se o camarada não valoriza ele mesmo, ele nunca vai valorizar a empresa. Você está entendendo isso? Você escreve, olha, a minha pretensão é essa. Joga lá em cima, uau! Mas eu estou desempregado, estou precisando trabalhar, então eu posso vir até aqui. E se o expediente for, eu puder trabalhar em outro lugar, eu posso vir até aqui. Mas a minha pretensão é essa. Você está mostrando para o cara que você tem ambição de crescimento, que você é um conquistador. Qualquer coisa. Está precisando de emprego, o que você faz? Qualquer coisa. Qualquer coisa, diga qualquer coisa. Diga qualquer coisa. Não tem CBO. Sabe o que é CBO? Código Brasileiro de Ocupação. Cada profissão tem um código. Cada profissão tem um código. Você pode procurar, são milhares. Não existe, faz qualquer coisa. Não tem. Então diga, qualquer coisa, não tem código de ocupação. Pergunta para quem está do teu lado, o que você faz? Agora responda para ele olhando nos olhos. Diga, eu sou um conquistador. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor por isso, querido. Cara, Deus está levantando uma geração de conquistadores. Aleluia. Fala para quem está do teu lado e você vai conquistar lá no seu trabalho. Aleluia. Pastor, mas esse negócio aí, acho que para ser cristão tem que ser humilde. Tem que fazer voto de pobreza, igual fez Agostinho. Ei, irmão, o que diz o Salmo 2, verso 8? Pede-me o resto de banana da feira, é isso? É o que é? Pede-me e as extremidades da terra por você. Irmão, está escrito aqui. É o Senhor me orientando você, querido, nas suas orações, seja ousado. Pede-me as nações por herança e até os confins da terra por possessão. Deus tem coisa grande para você, conquistador. Toma posse daquilo que Deus prometeu. Entra na área da promessa com a cabeça erguida, querido. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Mas diante dos homens, você é o conquistador. Se posiciona. Irmão, eu estou precisando de emprego sim.
Então vou fazer o seguinte, você vem para cá e eu não vou aceitar não vou assinar sua carteira não, por um tempo. Sabe o que é esse tempo? É isso que você pensou. Passa 6 meses, passa um ano, você está lá. Moço, a minha carteira, espera mais um pouquinho. Eu penso o seguinte, você nunca deve murmurar daquilo que você tolera. No momento em que você aceitou trabalhar sem carteira assinada, você é tão pilantra e picareta como seu chefe. Porque você também está sonegando, ah? Porque você também não está recolhendo o INSS, ah? Porque também você não está depositando o FGTS, ah? Então você, Deus, o Deus de vitória, o Deus poderoso, o Deus da justiça, me abençoa. Eu estou trabalhando clandestinamente, eu sou um coiote. Diga, Deus é um Deus de princípios. Ele não negocia princípio. Eu quero crer que, nesse período de 40 anos, talvez, tenham tentado dar uma terrinha para Josué e Caleb. E eu, conjecturando, posso dizer que Josué e Caleb não aceitaram. Porque a promessa era em Canaã. Não era antes do Jordão. Não era na Palestina. Era em Canaã. O que Deus tem para você, querido, é maior do que o que você imagina. Mas Ele precisa encontrar em você um coração conquistador. Um coração fiel, independente das circunstâncias, fiel, querido. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Irmão, não faz. Pega uma isopor de picolé e vai vender. Que você vai ganhar muito mais fazendo a coisa certa do que ganhando mais fazendo a coisa errada. Você está me entendendo? Diga amém. Diga, informalidade não procede de Deus. Diga, Deus é um Deus de leis e ordenanças. E para encerrar, verso 13, ele diz, no verso 12 ele diz que vai subir, e no verso 13 ele diz, porventura o Senhor não será comigo, para expulsar, como o Senhor disse no passado. Sexto princípio, confie no Senhor. Irmão, não ponha sua confiança naquele amigo que disse que deixou de dizer. Peça, se articule, envie currículos, telefone, mande e-mail, faça o possível, mas confie no Deus do impossível. Ele garante a vitória. A Bíblia diz que muitos preparam os seus cavalos e colocam neles a confiança da guerra. Nós também preparamos o nosso cavalo, mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Nós também nos preparamos para a batalha, mas a nossa confiança está no Eterno. Nós também queremos o melhor para a nossa família, vamos fazer o possível para isso acontecer, mas a nossa confiança de vitória está no Senhor. Nós também colocamos circuito, colocamos cadeado no portão, mas a nossa confiança é no guarda que não tosqueneja, aquele que guarda Israel, aquele que acampa anjo ao redor daqueles que o temem, os livra, os guarda, os protege. Nós também fazemos reforma, nós também queremos aumentar a nossa casa, mas a nossa confiança é que quem edifica o nosso lar é o Senhor. Você está entendendo isso, querido? A sua confiança, o seu descansar, tem que estar naquele que tem o braço forte, que não está encolhido, nunca esteve. Pastor, mas eu errei. Diga, o braço do Senhor nunca encolheu para mim. Porque tem gente que acha que pecou, aí Deus cocotó.
Pastor, eu fiz uma coisa tão errada e Deus não conseguiu me salvar. Deus ficou maneta. O braço do Senhor, segundo a palavra, está sempre estendido para nos levantar. O problema é que a gente vê outros braços, confia em outros braços, mas o conquistador coloca a sua confiança no Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, eu não sei qual é o seu dilema. Eu não faço a mínima ideia do problema que você chegou, que você tem enfrentado e chegou com ele aqui numa bandeja. Não sei, realmente, Deus não me revela. Mas uma coisa eu sei, se você colocar a sua confiança em Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai entrar com providência nesse negócio. Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos os que estão cansados, estão sobrecarregados, que eu não vou simplesmente tirar o fardo, não, eu vou dar alívio também, eu vos aliviarei. Sabe, não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, diz o Senhor. Deixa o Senhor levar o teu fardo, meu irmão. Deixa o Senhor entrar nesse negócio que tem tirado o teu sono. Deixa Deus. Sabe, eu tenho orado com pessoas ultimamente, ministrado, que as pessoas deixem cair os fardos. Porque eu vejo gente crente andando, querido, como se tivesse com um saco de cimento no lombo. E o pior, um saco de cimento de problemas que ela não tem como resolver. Problemas que você não tem como resolver, que envolvem o coração do homem, que envolvem milagres e prodígios, querido, tira de cima do teu lombo. Deixa Deus aliviar você essa noite, meu irmão, porque a terra prometida está logo ali. O seu vale de Escol está te esperando. As uvas desse lugar não murcham, estão te esperando lá. Vamos ficar de pé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Diga com fé. Vou plantar e colher. Cada dia, a cada dia. E a cada dia vou viver. Oh, a cada dia vou viver. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei poder
suas mãos. Levante as suas mãos. A honra. A glória, a força e o poder ao Rei. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Ele prometeu. Ele cumpre. Oh, glória. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele cumpre. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Já vou terminar. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, pelas suas orações. Obrigado pela sua intercessão. Saiba que cada alma dessa que subiu aqui, cada vida dessa é preciosa. E você tem parte nesse negócio. Você tem parte na vida dessas pessoas. Lá no céu, um dia, essa pessoa vai encontrar com você e vai dizer assim: lembra naquele dia na Conversê? Eu estava com as minhas pernas amarradas por Satanás, mas eu ouvi você do meu lado orando, e aquilo fortaleceu a minha decisão, e eu aceitei Jesus naquele dia. Ah, meu irmão, tem tanta gente que está se convertendo e você nem sabe. Mas uma coisa é certa: vale a pena servir a Jesus. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Já vou encerrar, pode acender a luz. Eu só quero dar um recado, já falei hoje pela manhã, que a igreja continue orando, querido, para a gente comprar o nosso terreno, ok? Deus sabe o que eu falei aqui hoje. Terra boa já está ocupada, mas nós cremos que Deus vai abrir uma Canaã para nós a qualquer momento. Você que se comprometeu a estar nos ajudando, faça o seu depósito mensal. Você fez um pacto com Deus, cumprimente, cumpra esse pacto. Você que quer participar conosco, o gasofilaço dessa igreja fica na entrada. Quando você entra, está aqui, um do lado direito e do lado esquerdo. E eles não andam. Eles não vão até você. É você que vai até eles. Amém, queridos? Crente é que busca o gasofilaço. Não é o gasofilaço, a sacolinha que vai atrás do crente. Então, se você quer participar conosco, nós estamos nessa campanha. Depois que acabar o culto, procure uma das duas urnas aqui de baixo, aí em cima. Tem as urnas na escada, você pode ali, encontra o envelope, você faz a sua oferta. Aquilo que Deus plantou no teu coração, porque nós estamos muito próximo do nosso vale de Escol. Amém, queridos? Abra sua mão assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhe dê paz. Que o Senhor te leve em paz para a tua casa. E lá chegando você encontre a paz do Senhor. Que o Senhor seja contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. E quem crê, diga amém. Faça a sua oração individual. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitórias.